Aham. Muito bem. Você, como você falou, devoto Srila Govinda Maharaj. Pode Isso, explicar o que é a linha eu não sei se eu vou falar certo, Gaudia. Gaudiya Vaishnava? Gaudiya? Gaudia. É. A Gaudiya Vaishnava de Bhakti Yoga? E quando se Sim, fala sobre Vaishnava, as pessoas já pensam no movimento Hari. É o mesmo ou é como se fossem primos, como diz a Regina Chakti? é exatamente como se fossem primos, né? Então, os caras que ficaram famosos como Hare Krishnas, né? Que na verdade assim, um apelido por causa do Mahamantra, eles receberam esse apelido nos Estados Unidos e esse apelido continuou aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eles são discípulos originalmente, né? Hoje em dia tem vários gurus que vieram dessa linhagem, mas eles são discípulos originalmente de Swami Maharaj Prabhupada, muito famoso, um homem santo. Tem um documentário muito legal sobre ele no Amazon Prime, e chama Hare Krishna, o mantra, o movimento e o Swami que começou tudo. Vale muito a pena assistir. Já assistimos Então, já, duas vezes é, já. então, é Muito bom. fenomenal, fenomenal. Cada vez que eu assisto, eu tenho saudade de Vrindavan e quero ir para a Índia de novo o mais rápido possível. E Swami Maharaj Prabhupada, ele deixou a Índia no final dos anos 60, no meio dos anos 60, e lá tinha um irmão espiritual mais velho dele, que ele considerava como um mestre de instrução. Esse irmão espiritual mais velho dele é Srila Sridhar Maharaj. E Srila Sridhar Maharaj tinha um discípulo que ele considerava como sucessor desde que esse discípulo tinha 17 anos. Ele já falava que esse era o sucessor dele. Esse discípulo era Srila Govinda Maharaj. E um detalhe interessante que pouca gente sabe, né? Isso tem em cartas, tem escrito isso, né? Prabhupada, ele falava que Govinda Maharaj era o filho mais querido dele. Mesmo não sendo um discípulo dele e não sendo filho biológico dele também, ele falava isso sobre Govinda Maharaj, o meu guru, né? E essa linha, Gaudiya Vaishnava, ela é uma linha, na verdade, que ela se origina da seguinte forma. Eu vou contar uma história védica agora para vocês, Opa. ouvintes, né? Eu espero que vocês apreciem esses passatempos eternos, e são coisas muito legais, né? Que vêm de um plano de revelação para a gente. Então, o que é dito é que no plano transcendental, no plano que está fora dos domínios, dos modos da natureza material, fora dos domínios do tempo, tudo acontece de uma forma diferente, de uma forma realmente mística. A palavra mística significa aquilo que não pode e não poderá ser explicado pela ciência empírica, essa ciência de observação, tentativa e erro, né, etc. Então, nesse plano transcendental acontecem infinitos passatempos. E desses infinitos passatempos é dito que aqueles que têm mais a ver com amor e afeto são os mais elevados, e não aqueles que têm a ver com poder e glória e onipresença e onipotência e tudo mais, mas sim amor, afeto, simplicidade, entrega, isso sim é o mais elevado nesse plano da transcendência. Isso que eu estou falando não é uma opinião própria, né? Não é algo que eu tenha realização qualquer a respeito, mas é o que as escrituras ensinam. E tem um desses passatempos que Krishna, que é dito como a suprema personalidade de Deus, Krishna ele manifestou esse passatempo nesse mundo em que nós estamos pisando agora há pouco mais de 5.000 anos. Então Krishna estava nesse lugar, que é um lugar chamado Vrindavan, que hoje ainda é uma cidade, né, uma cidadezinha pequena na Índia, na época era apenas um pequeno vilarejo, e Krishna estava nesse lugar dançando sob a luz da lua com as gopis, as vaqueiras de Vrindavan. E quando eles estavam dançando, Krishna ele se multiplica e cada uma das gopis tem a sensação de que Krishna é exclusivamente dela. E ele faz isso milhares de vezes, e milhões de vezes, e trilhões de vezes. Mas tem uma das gopis, que é a mais querida de todas, chamada Radharani, e Radharani, num momento, ela fica um pouco incomodada, porque Krishna está se multiplicando tanto assim. Rola um pequeno ciúminho transcendental em Radharani. E aí ela sai um pouco do lugar onde eles estão e vai para perto de uma árvore de tamarindos. Tamarindo em sânscrito é Imli, então é Imlitala, é a árvore de tamarindos, tamarindeiro. E quando Radharani sai,
apesar de Krishna estar dançando com infinitas almas mais qualificadas do universo, ele percebe que a experiência não é mais a mesma, porque ela saiu de perto. Então ele vai olhar onde ela está. E quando ele vê Radharani, ele percebe que ela está sofrendo de saudades dele. Ela acabou de sair, mas para ela é uma eternidade essa distância. E ele olha para aquilo e ele mesmo pensa, olha só, né? Eu sou a suprema personalidade de Deus, eu sou a origem de todas essas potências, mas aquilo que ela está sentindo agora é muito mais intenso do que o que eu sinto. Então, como que eu posso sentir aquilo? Nesse momento, então, tem a origem essa ideia de Krishna mesmo, de como ele pode sentir essa conexão de devoção, de amor, de entrega com ele mesmo. 4.500 anos depois, dizem as escrituras, depois que isso acontece, aparece na Índia uma personalidade chamada Sri Chaitanya Mahaprabhu, que é um devoto, uma pele dourada e capacidades inacreditáveis, e que é, na verdade, Krishna mesmo, revestido com um manto, né, a aura de Radharani, tentando compreender o que é a devoção por ele mesmo e sentindo saudades dele mesmo. Então, esse é o princípio dessa linha, Gaudiya Vaishnava. Né? Os Vaishnavas dessa região específica, Gaudiya, são seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu, essa forma de Krishna que é um devoto, que aparece nesse mundo para mostrar como é o caminho da devoção e para ensinar que para a gente algum dia conseguir ter qualquer tipo de realização sobre o que são as escrituras reveladas, a gente precisa desenvolver 3 qualidades. A gente precisa ter humildade, tolerância e aprender a oferecer honra e respeito aos demais sem esperar o mesmo em troca. Então essa é a linha, a base da linha Gaudiya Vaishnava, né? Os devotos, assim, não estou falando eu, né, porque a gente ganha um colar e um nome indiano, isso não faz da gente um devoto, né? Os devotos, eu estou falando do meu guru, Prabhupada, Sridhar Maharaj, os devotos, eles vivem a vida como um exemplo disso, né? Humildade, tolerância e oferecer respeito e honra aos demais sem esperar o mesmo em troca. Então essa é a linha Gaudiya Vaishnava que eu tento, de alguma forma, me conectar e servir de alguma maneira. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Rudraya